Lucas, capítulo de número 14, do verso 25 ao verso 35. Nós estamos em uma série temática sobre a santidade cristã. É assim que queremos começar o novo ano, buscando a Deus por uma vida santa. E eu escolhi repartir com vocês este pequeno e difícil texto, porque ele trata do custo ou do preço de uma vida cristã genuína, ou de uma vida santa diante do Senhor. Qual é o preço da casa que você está pensando em comprar neste ano? Qual será o custo da viagem de férias em família? Quanto foi que você gastou com o material escolar dos seus filhos? E qual será o preço do seu funeral? Por mais estranho que lhe pareça, uma irmã de nossa igreja sabe exatamente o que vai gastar com as flores, com o caixão e até com os salgados do próprio funeral. Depois de descobrir tudo, ela me procurou e me pediu: pastor, faça-me o favor. Eu disse: o que é, minha irmã? Ela respondeu: converse com o meu filho. Ele precisa emagrecer o quanto antes, senão eu não terei dinheiro para comprar o caixão dele. Vai ser caro. Eu não sei se precisamos ser tão exagerados, irmãos, mas sinceramente acho que evitaríamos muitas tristezas e tribulações se antes de agir parássemos e nos perguntássemos: qual é o preço? Contudo, por mais importante que sejam todas as questões mencionadas, há algo eternamente mais valioso com o qual precisamos nos preocupar em 2019. Estou falando da santidade cristã. Qual é o seu preço? Não me refiro ao valor de uma alma. Todos sabemos que uma alma custa nada menos do que o sangue do próprio Filho de Deus. Não é a isso que me refiro. O que tenho em mente muito mais, irmãos, é o que o cristão deve abandonar para provar a sua salvação. Está em pauta, como escreve J.C. Ryle, esse livro que a gente tem indicado ao longo do mês. Está em pauta o montante de sacrifício a que um cristão precisa se submeter, se realmente deseja servir a Cristo e crescer em santidade. É nesse sentido que levanto a pergunta: qual é o preço da santidade cristã? Este texto que vamos estudar, irmãos, trata de nos oferecer respostas curtas, objetivas, mas extremamente complicadas se não tivermos a ajuda do Espírito Santo. Vamos ler o texto? Lucas, capítulo de número 14. Verso de número 25, o evangelista escreve: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
Todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Senhor, nós nos achegamos a Ti, gratos por tudo o que já fizemos durante o culto. Mas agora que nos aproximamos da Tua palavra, nós te pedimos dupla assistência do Teu Espírito. Como Paulo pediu pelos Efésios, eu peço por nossa igreja nesta manhã, que o Senhor nos conceda agora espírito de sabedoria e de revelação. Que os olhos do nosso coração sejam abertos e iluminados por obra do Teu Espírito, ó Deus, a fim de que tenhamos condições de ver e amar a Tua verdade, de ouvir e de atender a Tua voz. Que o Teu Espírito nos convença nesta manhã, ó Deus, e que Ele nos leve a uma vida de santidade para a glória do Teu nome e para a alegria espiritual dos nossos corações. Esta é a nossa oração em nome de Cristo e para a glória dEle. Amém. Ao início de seu ministério, Jesus está sempre cercado por multidões. Algumas pessoas o procuravam por seus milagres, outras por seus ensinos. Alguns homens de verdade o admiravam. Outros muitos estavam apenas curiosos. Quem é este novo mestre da Galileia? De toda forma, irmãos, o cenário a esta altura da narrativa de Lucas muda drasticamente. Quando Jesus toma o caminho que o levará a Jerusalém, ao sofrimento e à morte de cruz, ele começa a realizar menos milagres, e ele passa a realizar ou fazer mais desafios. Com isso, obviamente, o número de seus seguidores diminui, não cresce. Pouco a pouco, as multidões vão se afastando dele, e o número de seus seguidores vai ficando cada vez menor, chegando a alguns poucos que o acompanham até a cruz. É o que temos neste texto que acabamos de ler, irmãos. E para acentuar o tamanho do desafio cristão, o alto preço da santidade cristã, Jesus se utiliza aqui neste curto sermão de 10 advérbios, ou melhor, 12 advérbios de negação, para aqueles que não gostam de ouvir a palavra não. Esta certamente é uma passagem que merece ser saltada.
Ainda assim, irmãos, com este não, ou com estes muitos não, Jesus queria produzir um importante sim nos corações. Ele deseja ter pessoas por perto, mas Ele não as quer enganadas. Se elas terão de segui-lo, precisarão também saber do preço do discipulado. Precisarão conhecer o custo da vida cristã. Qual é mesmo o preço da santidade? À luz deste pequeno e difícil sermão de Jesus, nós podemos traduzir o preço da santidade por 3 substantivos, irmãos. O primeiro deles é prioridade. Voltando-se para a grande multidão que o seguia, Jesus lhe disse no verso de número 26, volte os seus olhos outra vez para o texto: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eis o primeiro não pode de Jesus. O que ele significa? Antes vejamos o que ele não significa. Jesus não está dizendo que devemos desprezar pais, cônjuges, filhos e parentes próximos. Se assim fosse, o próprio Cristo estaria quebrando os mandamentos de Deus. Certamente não é o caso. Biblicamente falando, nós devemos honrar os nossos pais, cuidar dos nossos filhos, amar os cônjuges de maneira sacrificial. E o próprio Jesus nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos. Logo, Jesus não poderia estar dizendo: desprezem os mais queridos do seu coração. Ele não está nos convocando a deixar de amá-los. Então, o que ele está fazendo, irmãos? Jesus está certamente nos chamando para amá-lo mais do que a todos os mais queridos do nosso coração. Está nos convocando a tê-lo por primeiro, superior e supremo sobre todas as pessoas, experiências e posses mais caras e ricas do nosso coração. Ele é o primeiro, todos os outros são segundos. E se alguém não o tem assim, diz ele, tal pessoa não pode ser meu discípulo. Do primeiro não pode, Jesus vai para o segundo, no verso 27. Quando nos diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Para muitos dos nossos dias, a cruz é um lindo artigo decorativo. De fato, ela é o símbolo máximo da nossa fé cristã. Mas para os ouvintes de Jesus, irmãos, cruz era sinônimo de morte. Na verdade, era o sinônimo da morte mais terrível aplicada pelos romanos do primeiro século. Então Jesus não está apenas chamando os discípulos para amá-lo mais do que a tudo e a todos. Ele está os chamando
para morrer para tudo que mais amavam na vida por causa dele. Seguir a Cristo não era, como alguns pregam hoje, terminar em um palácio cercado de fartura e de glória. Ao contrário, seguir a Cristo no primeiro século era abraçar o sofrimento, era encarar a perseguição e, para alguns, era perder a vida, literalmente. Você se relaciona, cristão, com esta fala de Jesus. Ao olhar para a sua vida nesta manhã, você poderia me dizer que ela é, como chama o pastor Philip Ryken, cruciforme. Ou seja, a sua vida tem traços, marcas, elementos da cruz de Cristo. Permita-me tentar ajudá-lo. Qual será a sua prioridade em 2019? Falando, por exemplo, de trabalho ou faculdade. Sua prioridade vai ser a aprovação diante dos homens? Ou a obediência a Cristo Jesus? Sua busca determinará a sua vida. Se é a aprovação dos homens que você tanto quer, muito provavelmente você será tentado a deixar de seguir a Cristo em vários momentos do ano. Mas se escolher seguir a Cristo e ser obediente a Ele em todo o tempo e em qualquer lugar, inevitavelmente você vai esbarrar em sofrimento e em perseguição. São marcas de uma vida cruciforme. Ou pense no que será a ambição do seu coração em 2019, o que mais ele vai perseguir, desejar. Você vai buscar conforto ou santidade? Se escolher o primeiro, você provavelmente vai dormir mais em 2019. Vai ter mais prazer nas alegrias passageiras. E certamente vai baixar a guarda na luta contra o pecado. Mas se escolher o segundo, santidade por prioridade do seu coração, você vai dormir menos. Vai ter menos tempo para prazeres passageiros. E vai empreender mais esforço, suor e lágrimas na luta contra o pecado que avança no seu coração. Eis uma vida cruciforme. Difícil. Valerá a pena, Renan? Claro, irmãos. Contando a famosa experiência de ter passado a noite em uma árvore, enquanto era perseguido por índios canibais das ilhas do Pacífico. O missionário presbiteriano John Patton disse que faria tudo de novo para viver aquele momento singular na vida. Pois, embora estivesse sozinho no alto daquela árvore, eu sabia e sentia que não estava de verdade sozinho. Meu melhor amigo, Cristo Jesus, estava o tempo todo ao meu lado. O olhar de Jesus, meu amigo, é incomparavelmente melhor do que a aprovação dos homens. A presença do Salvador é infinitamente melhor
do que qualquer conforto desta terra. Com Jesus, o pior deserto da sua vida pode se transformar num manancial. Sem Ele, até o melhor manancial pode ser vazio e insípido. Façamos, portanto, de Cristo e da busca por santidade prioridades do nosso novo ano. A questão, de novo, irmãos, não é deixar de amar os mais queridos. A questão é amá-los mais, amando-os menos. Não foi o que John Piper disse a um filho no dia de seu casamento? Eu acho que já reparti com vocês em outro culto. Ele se voltou para o filho e lhe disse: meu filho, ame-a mais e ame-a menos. Ame-a mais do que a todas as outras mulheres da sua vida, sua mãe, irmãs, amigas. Mas por favor, ame a sua esposa menos do que ao seu Deus. O mesmo se aplica a tudo na nossa vida, irmãos. Quer amar seu filho? Ame-o. Ame-o mais do que a si mesmo, isso é bíblico. Mas por favor, ame-o menos do que ao seu Deus. Seu filho não precisa de mais um carro, sua filha de mais uma boneca, sua família não depende de mais uma viagem. O melhor presente que pode dar aos seus filhos neste novo ano é ser um homem piedoso, uma mulher crente, um homem que ama mais a Deus do que a eles, uma mulher que ama mais a Cristo do que a própria família. O mesmo você pode fazer com seu cônjuge. Ame-a mais, meu irmão, amando-a menos neste ano de 2019. Tome uma decisão nesta manhã. Faça da leitura bíblica regular uma resolução para o ano de 2019. Decida ler a Bíblia todos os dias, orar ao seu Deus constantemente, não faltar o culto público durante o ano. Invista na sua vida devocional e veja se consequentemente você não vai se tornar um melhor esposo, uma melhor esposa. Às vezes nós ficamos tentando na força do braço domar os nossos impulsos, controlar os nossos comportamentos. Estejamos com Deus, irmãos, e consequentemente Ele nos transformará à imagem de seu Filho. Façamos de Cristo, portanto, a nossa prioridade. Esse é o preço da santidade para aqueles que a querem. Mas este preço ainda pode ser traduzido por outro substantivo: cálculo. É o que temos nas duas parábolas contadas por Jesus aqui. A primeira vem do canteiro de obras, a segunda do campo de guerra, irmãos. Verso 28. Jesus pergunta: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Todos nós conhecemos construções inacabadas, casas incompletas. Mas será que conhecemos cristãos pela metade? É o que Jesus tem em mente. Antes de iniciar a corrida cristã,
Ele espera que as pessoas sentem e calculem o preço de todo o trajeto. Não apenas venham pelos benefícios imediatos, pelo convívio social. Sentem-se e calculem o preço de todo o trajeto. Decidam de antemão se vocês estão aptos, convictos do que vai ou do que vão viver. Para não passarem vergonha eterna. Para não serem vistos como cristãos inacabados. Da primeira ilustração ele vai para a segunda. Verso 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro rei ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque o construtor tem a opção de iniciar ou não a torre. Ele pode decidir fazê-lo, ou decidir não fazê-lo. O rei desta parábola não tem a mesma opção, ele já está sendo atacado. Ele precisa tomar uma decisão rápida. A semelhança do construtor, ele também é convidado a sentar para calcular o número de seu exército. Será que com 10.000 eu posso enfrentar aquele rei forte que vem com 20.000? Se ele não pode, precisa enviar uma carta, um pedido, um acordo de paz, para evitar maiores sofrimentos. Qual é esse acordo de paz à luz deste texto? Esse é o verso 33. Jesus nos explica o acordo de paz aqui. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eis o custo do verdadeiro cristianismo. O preço da santidade cristã. Esse é o acordo de paz para aqueles que querem seguir a Cristo, irmãos. Estamos falando de renunciar. Leia de novo. Grife se quiser. Renunciar a tudo. Por causa dele. Renúncia total, completa. É o que você já fez. A atitude de renúncia o acompanha durante a vida cristã. Para ajudá-lo a pensar, ou a levar a sério o que Jesus está dizendo, eu quero que você considere nesta manhã o perigo do nominalismo cristão. Sabe o que é isso? Algumas pessoas se declaram cristãs, pelo simples fato de terem nascido em famílias cristãs. Se apresentam como cristãos porque frequentam templos religiosos cristãos aos domingos. Mas algumas dessas mesmas pessoas nunca sentaram para calcular o preço do verdadeiro cristianismo. Tais pessoas existem, Renan? Claro que sim. Pense nos hebreus que saíram do Egito, vendo o poder e a ação de Deus, mas nunca entraram na terra prometida, porque duvidaram.
Pensem nestes seguidores de Jesus, que à medida que ele se aproxima da cruz, vão abandoná-lo porque não querem assumir o compromisso do sofrimento com ele. Pensem em Nabucodonosor, que ouviu sobre o Deus de Daniel, deu a ele louvores momentaneamente, mas nunca se curvou de verdade diante do Senhor. Pense no rei Herodes, que amava ouvir a pregação de João Batista, mas quando confrontado para abandonar o seu pecado, ele abandonou a João. Pense em pessoas que eu e você conhecemos, que começaram tão bem, mas que já não se encontram da mesma forma. Estamos falando na prática de cristãos nominais, de cristãos pela metade, de pessoas que ficaram no quase, quase se converteram, quase se renderam, quase se prostraram, mas nunca o fizeram de fato. Você é assim. Você apenas está entre nós. Você apenas se declara cristão. Tema por ser envergonhado por toda a eternidade. Trema diante da ideia de se encontrar com o Rei do Universo sem um acordo de paz. Pois eis que ele virá, irmãos, e julgará o mundo com equidade e perfeita justiça. Pense sobre o assunto nesta manhã com seriedade. Mais do que temer o engano, prove por você mesmo a renúncia do coração que diz ter feito por causa de Cristo. Renunciou a tudo mesmo. Visite o seu coração nesta manhã. Faça um passeio pelas profundezas da sua alma e procure, por exemplo, por justiça própria. Você já a abandonou? Eis uma boa prova de salvação: abandonar a justiça própria. Não, eu já o fiz, Renan. Então se pergunte, qual é a base do seu relacionamento com Deus? Como é que você se aproxima dele a cada manhã? Em quem você confia? Sobre o que seus pés estão postos? Você se relaciona com Deus a partir da sua própria performance, se gabando da sua obediência, se jaquitando da sua santidade, apresentando as suas credenciais, tentando barganhar, comprar, movimentar Deus? Isso é justiça própria. Ou será que você se reconhece nesta manhã como um completo pecador, pobre, fraco e incapaz de agradar a Deus sozinho? Você já abandonou o pecado, meu irmão? Você já o renunciou para seguir a Cristo? Outra vez eu cito o autor do livro que temos recomendado, J.C. Ryle. Ele escreve: se o crente e Deus tiverem de ser amigos, o crente e o pecado terão de estar em guerra durante toda a vida. Esta é a vida cristã, uma guerra. Esta é a busca pela santidade. Contudo, irmãos, precisamos confessar, não será fácil. Alguns pecados nos são queridos, estão conosco por muito tempo, e quase não saberíamos viver sem eles.
Romper com alguns deles é tão difícil quanto decepar a mão. Tão doloroso como arrancar o próprio olho, para empregar imagens usadas por Jesus. Ainda assim, tem de ser feito. Não há crescimento em santidade sem luta contra o avanço do pecado. Um cristão genuíno é aquele que vive em guerra contra o pecado, contra o mundo e contra o próprio diabo, irmãos. Cristão é aquele que luta contra o avanço do pecado no próprio coração. É aquele que luta para resistir às influências, os deuses, os sistemas do mundo. É aquele que faz de tudo para encher mente e coração de Bíblia, a fim de não cair nas artimanhas e enganos do próprio diabo. Você é esta pessoa. Você é um soldado. De novo eu lhes pergunto, valerá a pena, irmãos, se render a este rei? Claro que sim, irmãos. Pois este rei forte que vem para subjugar o mundo já veio, nós sabemos. Na ocasião ele não envergonhou os homens. Ele mesmo foi envergonhado por eles. Este forte rei, na ocasião, não matou, morreu. Não condenou, salvou. Ou seja, o rei que o chama a total renúncia nesta manhã, renunciou à própria glória para salvá-lo na cruz do Calvário. Olhe para ele e maravilhe-se com ele. Pois se lhe custará algo a santidade, a sua salvação lhe custou tudo. E ainda assim ele pagou o preço. Amém, queridos? A santidade cristã tem sim um preço. Ela envolve prioridade, cálculo e, por fim, utilidade. Esse é o ponto da última parábola usada por Jesus neste texto. De acordo com ele, verso 34. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Se o sal, em outras palavras, perde a utilidade, se não nos serve para dar sabor aos pratos, saúde às plantações, para ser alimento para os nossos animais, a única coisa que podemos fazer com ele é jogá-lo fora. E infelizmente, é o que acontecerá a muitos que não sentaram para calcular o preço. Há aqueles que não se renderam totalmente. Aos que não dão sabor a absolutamente nada na vida. Não tem utilidade. E porque não servem, provam que não são genuínos convertidos. São como sal misturado. Perdem suas características, seu valor, e dão prova de que não são puros. São espúrios. Eis o perigo
do não discipulado. Como disse o pastor André na última semana, o discipulado é muito difícil. O não discipulado é eternamente mais difícil. Eis o perigo, irmãos, de viver uma vida cristã sem a busca por santidade. Nós não temos certeza, segurança. Por isso, Jesus termina este breve sermão com a seguinte exortação: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele sempre faz uso desta expressão quando quer chamar a atenção das pessoas. No caso, ele quer que vejamos a seriedade de uma vida séria, santa diante de Deus. Que você considere o preço, o custo e o valor do discipulado cristão. Precisamos mesmo de cuidado, irmãos. Precisamos dar a atenção ao que Jesus está dizendo. Como o autor aos Hebreus escreve, citando o Antigo Testamento: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Espírito, não endureçam o coração como na rebelião. O autor aos Hebreus se refere àqueles judeus que duvidaram do cuidado e do poder de Deus no deserto. Porque não creram, nunca entraram na terra prometida. Não podemos segui-los. Que você não resista à voz do Espírito hoje no seu coração. Que ouvindo este sermão você não saia daqui mais duro, mais seco, com raiva de mim ou da palavra. Mas que pela graça de Deus e pela operação do Espírito haja arrependimento entre nós. Leve a sério o que Jesus está falando. Pergunte-se, a fim de sair daqui com confiança e segurança, qual tem sido a minha utilidade no reino de Deus? Ou olhando para frente, qual será a sua utilidade em 2019? Como você vai dar sabor à vida daqueles com quem você vive diariamente? Algumas pessoas passam a vida inteira se perguntando: qual é a vontade de Deus para mim? Estão sempre esperando. Querem respostas específicas. Se o Senhor não me der uma resposta específica, eu fico aqui parado. O tempo vai passando. A vida cristã vai se tornando monótona. E você se torna um mero espectador daqueles poucos que fazem algumas coisas aos domingos. Por que não faz diferente este ano, meu irmão? Por que não simplesmente continua fazendo o que já faz? Só que com uma atitude de coração diferente. Pergunte-se nesta manhã com seriedade: como é que eu posso dar sabor à minha casa, à minha família? Eu não tenho tanto tempo, Renan. Eu não posso descer alguns dias por semana ao São José, eu não posso ir com Felipe ao Cariri. Obviamente nem todos podem estar com Levi na África. Mas o que é que você pode fazer em casa, meu irmão? Você pode cuidar da sua casa como se estivesse esperando Jesus para visitá-lo. Você pode se dedicar aos seus filhos, cuidar deles, ensiná-los,
prepará-los espiritualmente, como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Você pode cuidar de sua esposa, discipulá-la, adorná-la, servi-la com o propósito de prepará-la para aquele grande dia com o Senhor. Veja o tanto de utilidade que você tem dentro da sua casa. Olhe para o seu emprego, para a sua faculdade. Como é que você pode ser lá útil para o reino de Deus? Estude, meu irmão. Estude a Deus e ao mundo dele, para dar glórias a ele. Faça de tudo para trabalhar bem, não apenas para ter dinheiro ao final do mês para pagar as contas, mas para tornar a vida de outros melhor, com aquilo que você sabe fazer. Falando de dinheiro, qual será a utilidade do seu no reino de Deus em 2019? Vocês sabem, Jesus nos disse, o verdadeiro cristão não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou ele servirá a um ou a outro. Cristãos não são escravos do dinheiro, não adoram ao dinheiro. Cristãos adoram e confiam em Deus. Usam o dinheiro que recebem para a glória de Deus e o bem e progresso do Evangelho. Que tal a resolução? Contribuir mais e sempre com a causa do Evangelho em 2019. E antes que você me entenda de maneira equivocada, o Evangelho não é nem de longe utilitarista. Deus é em si mesmo autossuficiente, o que significa dizer que Ele não precisa de nada do que temos, irmãos. Mas verdade seja dita, Tiago escreveu que uma fé sem obras prova que está morta. Não somos salvos pelas obras, jamais seríamos salvos pelas ofertas que fazemos. Mas sem ofertas, sem obras, precisamos temer e talvez até questionar a salvação. Pois uma vida alcançada pela graça, consequentemente será graciosa ou generosa com a obra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem eternamente ricos para a glória de Deus. Eis o Evangelho, irmãos. Um rei rico, dando a vida por pobres súditos, a fim de tornar homens e mulheres os seres mais ricos por toda a eternidade. O nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos bens, o nosso conhecimento, tudo que Deus nos permite ter, precisa ser útil para a glória dele e para o bem das pessoas com quem vivemos. Eu acho que é assim que precisamos viver em 2019, calculando o preço e perseguindo a santidade cristã. De novo, irmãos, não se trata de conquistar a salvação. Estamos falando, para empregar a linguagem de Paulo, de provar e desenvolver a salvação. Não precisamos nem jamais vamos conseguir chegar à plena santificação do lado de cá. Ainda assim, a prova de que estamos em um processo contínuo de santificação nos dá a segurança e o deleite de nossa filiação celestial.
A propósito, você tem essa certeza no coração? Você é mesmo um filho de Deus por adoção? Certo homem foi à casa de John Wesley, pastor do século XVIII, com esta pergunta: Pastor Wesley, como é que eu sei quem são os filhos de Deus? Àquele momento, o pastor John Wesley olhou pela janela e viu que 2 meninos corriam sobre o muro de sua casa. Rapidamente ele desceu, chamou seu amigo e os dois ficaram bem perto dos garotos. Ele disse ao primeiro: meu filho, jogue-se, eu vou segurar você. O menino tentou, mas hesitou, tentou outra vez, não conseguiu, ficou lá. Ele disse a mesma coisa ao segundo menino. E este imediatamente se lançou aos seus braços. Voltando para casa, John Wesley disse ao amigo: espero que você tenha visto a diferença. Filhos de Deus, os filhos de Deus são aqueles que ouvem a sua voz e se lançam aos seus braços, crendo em seu cuidado. Por que você não faz isso nesta manhã? Você não precisa de plena santificação para tal. Você precisa de fé e de arrependimento. Crer em Cristo como seu Salvador substituto. E provar que anda em arrependimento continuadamente. É o que cristãos também precisam fazer. A vida inteira é assim, irmãos. Nossa vida é de fé em fé, de arrependimento a arrependimento. Que todos nós nesta manhã pensemos no preço de uma vida cristã séria. Pensemos no custo da santidade. Que você se arrependa dos seus pecados. Que você clame a Deus por graça neste dia, a fim de que o seu 2019 seja incomparavelmente melhor do que 2018. Não apenas porque o governo e suas propostas serão melhores. Eu torço e espero que sim. Mas nós sabemos, por melhor que seja a equipe do presidente, ele pode nos frustrar, irmãos. Não porque você não terá doença, não porque nenhum problema vai alcançar a sua família. Não, eu quero que o seu ano seja melhor, porque você vai terminar mais piedoso do que começou. Estará mais perto de Cristo. Desfrutará mais de sua comunhão e de sua amizade. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos esta última música como uma oração, fazendo dela o desejo do nosso coração. É bem melhor para mim ter o Senhor, é bem melhor para mim preferir os seus pés, é bem melhor para mim ver os seus pregos do que tudo que existe de mais belo. É bem melhor para mim seguir os seus passos, bem melhor para mim andar ao seu lado, é bem melhor para mim crer em tua loucura do que ouvir tudo que os sábios vão dizer. Mesmo que o mundo venha me dizer que eu sou o mais perdido louco que já existiu, ainda assim
Cristo, és o que existe de mais belo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Eu creio. É bem melhor pra mim ter o Senhor, é bem melhor pra mim preferir os seus pés, é bem melhor pra mim ver os seus pregos do que tudo que existe de mais belo. É bem melhor pra mim seguir os seus passos, bem melhor pra mim andar ao seu lado, é bem melhor pra mim crer em sua loucura do que ouvir tudo que os sábios vão dizer. Mesmo que o mundo venha me dizer que eu sou o mais perdido louco que já existiu, ainda assim eu não desisto do Senhor. Ainda assim eu ofereço o que eu sou. Cristo, és o que existe de mais belo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Eu creio. Todos os dias, minha beleza será o Senhor. Todos os dias, minha riqueza será o Senhor. Todos os dias, a minha glória será o Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, minha beleza será o Senhor. Todos os dias, minha riqueza será o Senhor. Todos os dias, a minha glória será o Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cristo, és o que existe de mais belo. Cristo, o Cordeiro Santo que se deu. Cristo, a centralidade do universo. Cristo, salvação para o que crê. Meus irmãos, fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te somos gratos pelo que ouvimos nessa manhã.
Deus, será, Pai, que o que cantamos agora queremos para as nossas vidas? Não é fácil, Senhor. É difícil viver em santidade. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes cada passo que damos. Tu conheces cada pensamento, cada coração, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui porque dependemos do Senhor, dependemos de Ti. Por isso, Pai, nos ajude para que venhamos viver o que acabamos de cantar, Senhor. Que venhamos tê-lo como prioridade de nossas vidas, Pai. Tu és, ó Pai, aquele que tem estado sempre presente, sempre nos ajudando, sempre nos orientando, sempre dando graças. E nós muitas das vezes, Senhor, não temos retribuído como deveríamos. Deus, ouvimos nesta manhã sobre o preço da santidade. Por isso, Pai, te pedimos que possamos viver uma vida santa, porque a Tua palavra diz que devemos ser santos porque o Senhor é santo. Nos ajude, ó Deus, para que venhamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Que a santidade de vida, Pai, seja algo de prioridade na nossa vida. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos sair daqui, ó Deus, debaixo da Tua graça. Que mesmo que durante esta semana, Pai, venhamos tropeçar, tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, segurando em nossas mãos. Tenhamos a certeza de que o Senhor está falando aos nossos corações que o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Por isso, meu Pai, que em 2019 a nossa prioridade seja santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz para casa. Que neste dia, Pai, dia do Senhor, venhamos meditar mais e mais nesta palavra e venhamos vivê-la para a glória e louvor do Teu santo nome. Ajuda-nos durante esta semana. Repreende, ó Deus, toda a ação do mundo, da carne e do diabo. Que as provações, Senhor, as tentações, possamos assim, ó Pai, resisti-las. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós oramos, Pai bendito, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, ou melhor, após a bênção apostólica, nós estaremos indo à porta cumprimentar os irmãos, e os amados cantem mais uma vez o refrão deste hino. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. E a igreja diz: amém. Cantemos ao Senhor.